Olá, pessoal! Hoje à noite nós vamos nos embrenhar em um mistério do folclore brasileiro, que com certeza vai despertar aquela sensação estranha de algo bem... suspense. Já ouviu falar da mula sem cabeça? Essa criatura peculiar que corre pelas estradas desertas do Brasil, sempre à noite, com seu trotar distante e misterioso. Você provavelmente já ouviu falar dela, mas será que conhece todos os seus segredos mais sombrios? Não se preocupe, você está em boa companhia. Prepare-se, porque enquanto você escuta, pode até esquecer do mundo lá fora. A mula sem cabeça não é apenas uma lenda qualquer. É uma história de mistério, de medo e, quem diria, também de algumas situações curiosas. No fundo, você sabe que há algo em comum em uma lenda como essa, algo que atrai a nossa curiosidade. E para ser sincero, se você estivesse caminhando por uma estrada vazia no interior, à noite, não seria exatamente a companhia que você escolheria. Mas é isso que a história faz, nos puxa para o desconhecido. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E claro, não se esqueça de comentar de onde você está assistindo e que horas são aí. Vamos compartilhar esse momento de relaxamento juntos. Agora, diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele som suave ao fundo. E vamos começar a jornada de hoje juntos. A mula sem cabeça, como já mencionei, é uma das figuras mais conhecidas do folclore brasileiro. A primeira coisa que você precisa saber sobre ela é que sua lenda varia de acordo com a região, mas uma coisa é sempre certa: ela é uma figura assustadora. Imagine isso: você está caminhando tranquilamente por uma estrada de terra no meio da noite. A brisa fresca bate suavemente no seu rosto, mas algo não está certo. Você começa a ouvir o som distante de cascos de um cavalo. O som é firme, mas algo está fora de lugar. Quando você olha para frente, vê uma figura cavalgando, mas ao olhar mais de perto, não há cabeça. Só uma crina balançando ao vento e os cascos batendo cada vez mais perto. E acredite, você só tem uma opção: seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Historiadores ainda discutem a origem exata dessa lenda. Muitos acreditam que ela tem raízes profundas nas superstições da época colonial, com influências de histórias europeias que falavam de mulheres amaldiçoadas, mas também há quem diga que ela tenha nascido das próprias tradições indígenas e afro-brasileiras, misturando mitos e crenças locais. Mas quem pode afirmar com certeza? É isso que torna a história ainda mais fascinante. Ela não possui uma única origem, mas um conjunto de possibilidades que se entrelaçam ao longo dos séculos. Porém, mais do que um simples conto de terror, a mula sem cabeça carrega em si uma série de mensagens e significados. Ela representa, de certa forma, o medo do desconhecido, mas também a punição de uma alma condenada. Mas, e se você estivesse no meio dessa história? O que faria? Passaria pela estrada sabendo do que pode estar à sua frente? Ou tomaria outro caminho, tentando escapar dessa criatura que com certeza jamais poderia ser derrotada? Agora que já começamos a entrar no clima da história, vamos dar um passo atrás no tempo para entender como essa lenda realmente ganhou forma. Você pode estar se perguntando: de onde veio essa criatura tão peculiar? Bem, como acontece com muitas lendas, existem várias versões e interpretações sobre sua origem. Para algumas pessoas, a mula sem cabeça não é apenas uma história de terror. Ela é um reflexo de um passado histórico cheio de mistérios não resolvidos. Imagina que você está caminhando por uma estrada rural, cercado por campos e florestas densas. O que a mula sem cabeça realmente representa? Em uma versão da lenda, ela é descrita como o castigo de uma mulher que se envolveu com um padre. Em outras versões, a mula sem cabeça é um símbolo de uma mulher que, por algum erro de moral, foi condenada a viver essa existência de tortura eterna. O padre, na lenda, normalmente aparece como um símbolo de autoridade moral e religiosa, e a punição vem como uma metáfora para transgressões de normas sociais. Esse elemento de punição, com certeza, é o que dá à lenda seu tom sombrio, quase melancólico. E há algo a mais: a mula sem cabeça, como todas as criaturas do folclore, também é um reflexo da cultura de sua época. Os castigos divinos eram algo muito mais prevalente nos tempos antigos,
quando não se podia sequer questionar certos padrões morais sem enfrentar duras consequências. Hoje, é fácil ver a lenda da mula sem cabeça como um simples conto de horror, mas se você olhar de perto, verá que ela carrega consigo resquícios das rígidas normas sociais e religiosas que dominaram a vida de muitas pessoas no Brasil colonial. De acordo com as diversas versões da lenda, a mulher condenada por seus erros é transformada na mula sem cabeça e condenada a cavalgar pelas estradas à noite, de forma solitária, incapaz de encontrar descanso. A maldição é mais do que física, pois a ausência de cabeça simboliza a perda de identidade e humanidade. Pode-se dizer que ela se torna uma alma perdida, uma figura sem rosto, vagando eternamente, buscando por redenção ou vingança. Mas como é que a mula sem cabeça consegue criar esse mistério sem fim, com uma história que se espalha por tantas gerações? Como ela conquista a mente das pessoas atravessando séculos e mantendo sua forma intacta? Bem, há uma explicação simples e outra mais complexa. A explicação simples é que o folclore, de modo geral, tem um apelo emocional muito forte, um mistério que é perfeito para aquelas noites solitárias. O mistério do não saber é sempre muito mais assustador do que qualquer coisa que você possa ver ou tocar. Por mais que a mula sem cabeça não tenha uma cabeça literal, ela carrega em si toda a história de uma época e os medos de um povo. Mas por que? Você pode estar se perguntando, essa lenda persiste? Por que ela continua viva, mesmo com o tempo passando e as gerações mudando? Historiadores ainda discutem se a história da mula sem cabeça se reflete em algo mais do que um simples castigo de uma mulher. Alguns sugerem que ela simboliza uma época em que as mulheres eram vistas como figuras subalternas e que, ao serem punidas de formas tão severas, elas se tornavam símbolos de poder, mas também de uma opressão imensa. Talvez seja esse o motivo pelo qual a lenda persiste, não apenas como um conto de horror, mas como um lembrete das duras realidades do passado. Como você imagina essa figura solitária, sem cabeça, cavalgando pelas estradas escuras do Brasil? O vento que balança suas crinas, o som de cascos que cortam o silêncio, a visão de uma criatura que não pode ser facilmente explicada. E é esse o tipo de sensação que a mula sem cabeça provoca. Ela se arrasta por nossas mentes como uma presença, sem rosto, sem nome, mas eternamente presente. Não importa o quanto o tempo passe, a lenda sempre vai ressurgir, de alguma forma, para lembrar que o desconhecido nunca está longe. Agora, imagine-se de volta àquela estrada silenciosa, com a noite envolvente ao seu redor. Não é uma estrada comum, e você sente isso. O ar está carregado. Não é só o frescor da noite, mas uma energia pesada, como se o vento carregasse consigo segredos não contados. O som de seus passos se mistura com o farfalhar das folhas, e de repente, uma leve brisa sopra, fazendo você parar por um momento. O que você faria se sentisse uma presença atrás de você? Algo, ou melhor, alguém que caminha na mesma direção, mas sem fazer barulho. Você respira fundo e se pergunta se isso é real ou se sua imaginação está pregando peças. Porque algo não está certo. Algo em seu corpo alerta você para o perigo invisível. E é aí que o som de cascos começa, um som baixo e rítmico, mas que parece se aproximar cada vez mais. Naquele exato momento, você começa a pensar em algo que muitos temem sobre a lenda da mula sem cabeça. Ela não faz barulho. Não há o gritar de um animal, o relincho, ou qualquer outro som que seria normal para uma besta que galopa nas estradas. À noite, só o som dos cascos batendo contra o solo. Em parte, esse silêncio é o que torna a história tão perturbadora. Não há chance de você ouvir a criatura se aproximando. Você não vê sua silhueta se aproximando de forma ameaçadora. O silêncio a envolve, e é justamente esse silêncio, combinado com a ideia de que a mula sem cabeça está em busca de algo, ou de alguém, que torna a experiência tão aterrorizante. A criatura é, ao mesmo tempo, invisível e inevitável. O silêncio da mula não é apenas uma característica mística, mas também uma forma de criar tensão na narrativa. Sem aviso, sem um grito, ela está lá. E isso, de alguma maneira, é mais ameaçador do que qualquer outro tipo de monstruosidade.
Historiadores ainda discutem se esse silêncio tem algum simbolismo específico. Seria uma representação da alma, perdida da mulher amaldiçoada, vagando sem rumo, sem identidade, sem rosto. Ou talvez esse silêncio seja uma metáfora para o modo como o medo se infiltra silenciosamente em nossas mentes, sem que possamos perceber. O que sabemos é que, seja qual for a origem desse silêncio, ele se tornou parte essencial da lenda. Ao longo dos anos, muitas pessoas afirmaram ter ouvido os cascos da mula sem cabeça, mas poucos falaram sobre o grito ou o som de sua presença. Esse silêncio parece um reflexo de uma presença que não pertence a este mundo. Enquanto você caminha por essa estrada escura, se perguntando o que fazer a seguir, você se dá conta de uma coisa importante. O medo da mula sem cabeça não está apenas em sua aparição, mas também no que ela simboliza. A lenda, como todas as boas histórias, toca em um ponto sensível da alma humana. Ela fala sobre a condenação, sobre o castigo eterno por erros do passado, sobre o sofrimento de viver sem uma identidade. E é isso que faz a história tão cativante. Ela está conectada a algo maior, a uma busca incessante por significado, algo que todos, de alguma forma, tentam entender. Mas não vamos esquecer o ponto central. Você está caminhando por essa estrada. Você está ali, no centro da lenda, experimentando o que muitos outros afirmam ter sentido. O que você faria? Você continuaria em frente, tentando ignorar o desconforto crescente? Ou procuraria abrigo, correndo para um local seguro? A verdade é que, para aqueles que vivenciaram a presença da mula sem cabeça, não há muito o que fazer a não ser seguir em frente. Afinal, onde mais poderia se esconder? O medo, assim como a criatura, não tem rosto. E mesmo que você desvie o olhar, ele continua ali, persistente, ameaçador, mas em silêncio. E então, depois de um momento que parece uma eternidade, o som dos cascos desaparece. Mas a sensação de presença não. O que foi isso? Só você sabe, ou talvez nunca saberá. No entanto, a lenda da mula sem cabeça continua a viver, atravessando os tempos, com suas versões e variações, mas sempre mantendo o mesmo tema: um mistério sem fim, uma condenação sem explicação e, acima de tudo, uma presença sem rosto. Você agora está imerso em uma história que nunca poderá se apagar. Agora que você já está imerso nesse clima tenso e misterioso, vamos dar uma pausa e refletir um pouco sobre a origem sobrenatural da mula sem cabeça. Se você acha que a lenda é apenas uma história para assustar, pense novamente. Essa criatura, aparentemente bizarra e sem sentido, tem raízes profundas em mitos e crenças muito mais antigas e, por vezes, ainda mais assustadoras do que você imagina. A explicação para sua existência não é simples. Afinal, o que faz uma mulher se transformar em uma criatura condenada a cavalgadas noturnas, sem cabeça, perdida e solitária? Uma das versões mais populares da lenda fala sobre uma mulher que, ao quebrar um dos maiores tabus sociais da época, se envolver com um padre, foi condenada a uma existência de punição eterna. Isso mesmo, uma mulher que transgrediu as leis religiosas ou morais da época paga o preço de ser transformada na mula sem cabeça. Mas, ao contrário do que parece, o castigo não era apenas físico. A perda da cabeça representava a perda de identidade, a perda de alma. A mulher se tornava uma figura sem rosto, uma sombra que apenas existia para punir a si mesma e aos outros que cruzassem seu caminho. Esse castigo divino de se tornar a mula sem cabeça é, de certa forma, um reflexo do medo e da culpa que as sociedades mais antigas impunham às mulheres. A mulher, frequentemente vista como símbolo de tentação, deveria pagar por seus pecados de uma maneira mais aterrorizante. O que é ainda mais intrigante é o fato de que esse tipo de punição não era algo único no Brasil. Histórias similares podem ser encontradas em outras partes do mundo, em culturas que por séculos trataram a mulher como uma figura quase mítica e moralmente questionável. No entanto, no contexto brasileiro, a lenda ganhou vida própria, sendo reinterpretada ao longo dos anos com novas camadas e versões, dependendo da região e da época. O fato de a mula sem cabeça ser uma figura condenada a uma existência sem fim, vagando por essas estradas desertas durante a noite, também tem um forte simbolismo. A estrada, como você pode imaginar, é um lugar de transição.
É um ponto de passagem entre o conhecido e o desconhecido, entre a vida e a morte. E é esse ponto de transição que torna a mula sem cabeça tão atraente, mas também tão aterrorizante. A estrada é onde ela se encontra com outros, mas, ao mesmo tempo, a estrada é o limite entre a realidade e o que não pode ser explicado. Historiadores ainda discutem se essa transformação sobrenatural da mulher em mula sem cabeça tem alguma conexão com o conceito de mulheres como bruxas ou figuras do além. Será que a lenda reflete os medos de uma sociedade que não conseguia entender ou aceitar certos comportamentos, particularmente os de mulheres independentes ou que desafiassem normas sociais? A transformação em um ser sem cabeça poderia ser, então, uma metáfora para a marginalização dessas mulheres. Elas se tornavam figuras que ninguém reconhecia, sem identidade. Apenas uma sombra que vagava pelas sombras, sem um rosto ou uma voz. Enquanto você reflete sobre isso, imagine-se novamente naquela estrada, com o vento frio batendo contra seu rosto. Não há luz por perto, apenas o silêncio profundo da noite. O som dos cascos continua, mas você não pode ver a criatura. Ela é um enigma, assim como a lenda que a acompanha. O que você sentiria se estivesse no lugar dessa mulher? Você seria capaz de suportar o fardo de uma existência sem identidade, sem alma, como a mula sem cabeça? Esse simbolismo profundo da lenda continua a fascinar e assustar, pois a mula sem cabeça não é apenas uma criatura. Ela é um reflexo das questões sociais, morais e espirituais de uma época distante, mas ainda assim muito presente em nossos medos mais profundos. Ao longo dos anos, sua história foi passada de geração em geração, com novas camadas e interpretações sendo adicionadas ao longo do tempo. Mas o cerne da lenda permanece o mesmo. Uma mulher transformada por um erro, vagando sem fim, sem rosto, sem redenção. Agora que você está começando a entender a complexidade da mula sem cabeça, é hora de mergulharmos ainda mais fundo naqueles detalhes que tornam a história não só aterrorizante, mas também fascinante. Porque, convenhamos, há algo no mistério da criatura que toca em um ponto sensível da nossa psique. A ideia de uma presença que nos segue, silenciosa, sem rosto, é algo que você não consegue ignorar. E é isso que torna a mula sem cabeça tão intrigante. Ela não é só uma lenda, ela é um enigma de tempos passados que permanece vivo nas estradas desertas, nas sombras da memória coletiva. Em muitas versões da história, a mula sem cabeça aparece apenas à noite. Ela surge em lugares isolados, em estradas abandonadas, onde o som dos cascos ecoa por quilômetros, mas nunca há um cavalo à vista. O que é ainda mais peculiar é o fato de que, segundo as histórias, ela só se revela quando você está completamente sozinho, sem ninguém ao seu lado. Ela é a personificação do que acontece quando você está em um lugar onde o tempo parece parar, onde o silêncio é quase palpável e o medo se instala lentamente, sem pressa, sem aviso. Não. É o tipo de medo que te faz gritar, mas sim aquele que vai te envolvendo, pouco a pouco. Imagine-se andando por uma estrada deserta. A lua, embora visível, mal consegue iluminar o caminho. O vento sussurra entre as árvores e você tem a sensação de que algo ou alguém te observa. De repente, o som dos cascos começa, como uma batida de tambor distante que cresce em intensidade. Você olha ao redor, mas não há ninguém. Apenas o som. E é aqui que começa a verdadeira conexão com a lenda da mula sem cabeça. Esse som é um dos elementos mais importantes da história. Não se trata apenas de um cavalo correndo. Não se trata de um animal fazendo barulho. Não, esse som carrega algo muito mais profundo. Ele é a advertência, o prelúdio de uma aparição que vai deixar você com um arrepio na espinha. Algo que vai se fixar na sua memória e não vai te deixar esquecer. É interessante como o som da mula sem cabeça, seus cascos batendo contra o solo, é o que mais se destaca nas histórias contadas por aqueles que afirmam tê-la visto. Estranhamente, o silêncio é uma parte essencial da lenda, porque é o silêncio que antecede a presença dela, o silêncio que cria o suspense, o silêncio que, por fim, se dissolve quando você ouve os cascos se aproximando. Historiadores ainda discutem se essa ausência de som, essa quietude,
tem algum significado simbólico. Alguns dizem que é um reflexo da solidão da criatura, uma alma condenada a vagar para sempre, sem um propósito definido. Outros acreditam que a falta de barulho é a manifestação de uma presença além da compreensão humana. No entanto, a razão pela qual o silêncio é tão eficaz na construção do medo da mula sem cabeça é que ele cria um espaço de incerteza. Quando você não consegue ouvir os passos de algo, mas sente que está sendo seguido, o medo se intensifica. Ele se torna uma sensação física, quase tangível. Você sente o arrepio na nuca, a tensão no ar, mas não pode ver o que está à sua frente. Você sente a presença de algo, mas o que é esse algo? O que mais a mula sem cabeça representa? Se não o desconhecido, essa sensação de incerteza é o que a torna tão irresistível para a imaginação das pessoas, porque no final das contas, o maior medo não está em ver a criatura, mas no que ela poderia ser. Será que a mula sem cabeça é apenas uma criatura que vaga pela noite, condenada por um erro do passado? Ou ela é algo mais? Algo que você não consegue ver ou entender completamente? Talvez a mula sem cabeça seja, na verdade, um reflexo de nossas próprias incertezas, de nossos próprios medos. Medos que não podem ser definidos, mas que persistem na escuridão, esperando para nos pegar de surpresa. E, à medida que você caminha mais e mais para dentro dessa história, começa a entender que a mula sem cabeça é mais do que uma simples lenda. Ela não é apenas uma história contada para assustar os mais jovens, mas um reflexo das complexidades da vida. Um lembrete de que, na vida, nem tudo é o que parece, e nem todos os mistérios têm respostas claras. A lenda persiste, porque ela não pede para ser entendida. Ela existe para ser sentida, para deixar uma marca na memória de todos que cruzam seu caminho. Agora você se pergunta, à medida que o som dos cascos começa a desaparecer, se a mula sem cabeça realmente existe ou se ela é apenas um produto do medo coletivo. E mais importante, será que a mula sem cabeça, com sua silenciosa presença, está apenas te esperando para cruzar seu caminho? Ou será que, de alguma forma, ela já fez isso há muito tempo e você só não percebeu? Como se a lenda da mula sem cabeça não fosse já o suficiente para deixar qualquer um desconfortável, há outro detalhe que torna a história ainda mais perturbadora: o propósito por trás de sua existência. É fácil pensar nela apenas como uma criatura assustadora, uma entidade amaldiçoada, vagando sem rumo. Mas o que mais há por trás disso? Qual é o verdadeiro propósito de sua condenação? A mula sem cabeça não é simplesmente uma espectadora passiva da escuridão. Ela carrega uma missão, uma razão pela qual sua lenda persiste por séculos. Voltando às várias versões da história, algumas delas falam sobre a mula sem cabeça sendo uma espécie de vingadora. Sim, a criatura parece estar buscando algo, e não apenas pela pura solidão de sua existência. Ela estaria talvez em busca de justiça? Ou seria uma punição eterna, imposta por um erro que não pode ser redimido? Historiadores e estudiosos do folclore divergem sobre isso, mas o ponto é que, independente do motivo, a mula sem cabeça está condenada a realizar sua jornada noturna, sempre à procura de algo ou alguém, enquanto enfrenta a própria solidão. Esse aspecto da mula sem cabeça como uma espécie de justiça divina ou vingadora traz uma nova camada à lenda. Imagine por um momento que você é a pessoa que a mula sem cabeça está procurando. O medo já não vem apenas do som dos cascos, mas da ideia de que você pode estar sendo seguido por algo que tem um propósito. O medo não está só na criatura, mas no que ela representa. O que aconteceria se você fosse o próximo da lista? Será que ela teria uma razão para te caçar? De acordo com as versões mais sombrias da história, a mula sem cabeça não ataca aleatoriamente. Ela tem uma missão, e a missão é sempre de vingança ou punição. O que a torna ainda mais aterrorizante é essa ideia de uma força implacável e calculada, sem piedade. Essa relação entre a mula e o conceito de justiça ou vingança traz à tona um debate interessante. Historiadores ainda discutem se a mula sem cabeça deveria ser vista como uma figura demoníaca ou apenas como uma metáfora para a culpa e a punição, algo que se reflete no nosso próprio medo de falhar ou desobedecer às normas sociais. De qualquer forma, uma coisa é certa:
Ela não é uma criatura que age sem motivo. Ela está em movimento, sempre à procura de algo, e ao mesmo tempo em busca da própria redenção. Talvez a mula esteja buscando um perdão que nunca virá, ou talvez ela seja a personificação do arrependimento eterno. E o que isso significa para você, enquanto ouve a história? O medo já não é mais só sobre a criatura em si, mas sobre o que ela representa. Afinal, o que você faria se estivesse sendo perseguido por uma força tão antiga e poderosa? O que se passa na sua mente quando você percebe que o inimigo que você enfrenta é uma alma perdida, em busca de algo que você não pode entender? A ideia de vingança e justiça, representada pela mula sem cabeça, desafia a lógica humana e cria um espaço de incerteza sobre o que é certo ou errado. Ao se deparar com essa lenda, você começa a refletir sobre as próprias noções de culpa e perdão. E se de alguma forma essas ideias se entrelaçam com o medo que essa figura provoca. Agora, imagine que você está mais uma vez naquela estrada deserta. A sensação de estar sendo observado continua, e você começa a questionar se pode confiar no que vê. O som dos cascos se aproxima, mas você não sabe o que fazer. Você já se perguntou se a mula sem cabeça pode ver você também? Se ela sabe que você está aí, ouvindo a história, prestando atenção nela. Isso, de algum modo, cria uma nova camada de tensão. Você não está mais apenas ouvindo a lenda. Agora, você é parte dela. Esse é o verdadeiro poder da história da mula sem cabeça. Ela não só te assusta, mas te faz refletir. Ela faz você questionar seus próprios medos, suas próprias culpas e até mesmo as escolhas que fez. O que você faria se estivesse no lugar da mula sem cabeça, condenada a vagar eternamente sem identidade, sem um rosto, em busca de uma razão que nunca encontra? E ainda mais inquietante, o que você faria se soubesse que a mula sem cabeça poderia de alguma forma estar te seguindo agora? O medo não está só na lenda. O medo é também um reflexo de nós mesmos. À medida que continuamos explorando a mula sem cabeça, a figura da criatura vai se tornando cada vez mais complexa. Até agora falamos sobre o simbolismo que ela carrega, sobre suas origens e sobre o medo profundo que ela desperta. Mas existe outro aspecto crucial dessa lenda que muitas vezes é ignorado: a forma como ela se conecta com a cultura popular, com filmes, músicas e até com a arte. A mula sem cabeça não é apenas uma história que circula nas vozes das gerações mais velhas, mas uma presença que ressurge constantemente nas mais diversas expressões culturais. E essa presença está em todo lugar, de uma forma ou de outra. Em muitos filmes e histórias populares, a mula sem cabeça é retratada não apenas como uma criatura monstruosa, mas como um símbolo de algo maior, como a violência do passado, a repressão ou até a luta contra as normas sociais. Às vezes, ela é colocada como uma personagem que transcende sua origem, uma criatura que existe não apenas para punir, mas também para ensinar uma lição. Em outros momentos, ela é apenas o monstro, o bicho-papão que se esconde nas sombras, esperando para assustar quem não se conforma com as leis da sociedade. Porém, o mais interessante é que, apesar de sua aparição ser fundamentalmente aterrorizante, a mula sem cabeça também aparece em contextos que permitem uma reflexão mais profunda. Ela não é só uma lenda que as mães contam para os filhos ficarem quietos à noite. Ela é uma metáfora para a luta entre o individual e o coletivo, entre a liberdade pessoal e as restrições impostas pela sociedade. Muitas músicas, como algumas tradicionais de forró e música popular brasileira, também fazem referência à mula, associando-a a uma força do além, mas também à liberdade e à rebeldia contra as normas estabelecidas. Na arte, ela se transforma em uma figura mais enigmática, onde sua ausência de cabeça é explorada como um símbolo da perda de identidade e da transformação. Muitos artistas, ao longo do tempo, usaram a imagem da mula sem cabeça para questionar o próprio conceito de identidade e pertencimento. Afinal, o que acontece com uma pessoa quando ela perde sua identidade, sua cabeça? A mula sem cabeça não é apenas uma figura monstruosa. Ela é uma reflexão sobre o que somos quando nossas identidades são apagadas, quando nos tornamos apenas sombras de nós mesmos. E enquanto você reflete sobre isso, imagine agora que a lenda da mula sem
cabeça se transformou em algo mais moderno. Em algumas partes do Brasil, a mula é associada a histórias urbanas, com versões mais contemporâneas que a retratam não mais como uma mulher transformada, mas como uma força invisível que representa os medos da sociedade atual. Ela aparece em filmes de terror modernos, como um espectro que, mais do que aterrorizar, provoca uma sensação de desconforto existencial. Isso mostra como, apesar de ser uma história que tem raízes profundas no folclore, a mula sem cabeça continua a evoluir, se adaptando aos medos contemporâneos. O que é ainda mais fascinante é que, mesmo com tantas versões, a essência da mula sem cabeça permanece intacta. Uma força que não é bem compreendida, uma criatura sem rosto, sem propósito claro, mas com um poder que ainda é capaz de nos assustar. Historiadores ainda discutem se o fato de a mula sem cabeça ser perpetuada na cultura popular é um reflexo de um desejo coletivo de processar medos e traumas do passado. A ideia de que uma criatura sobrenatural possa nos seguir, nos caçar ou até mesmo aparecer nas nossas mentes é, sem dúvida, uma forma de confrontar o medo de uma forma que não exige explicações lógicas. O medo da mula, portanto, não está apenas na criatura em si, mas no vazio que ela representa. O medo de nos perdermos, de nos desintegrarem enquanto indivíduos, de sermos absorvidos pelo silêncio de uma existência sem rosto. Voltando àquela estrada deserta em que você está caminhando, é como se a mula sem cabeça fosse agora um reflexo das próprias incertezas que habitam sua mente. O que você sente enquanto ouve os cascos se aproximando novamente? Será que o som dos cascos não é apenas o som de sua própria ansiedade? O medo da mula sem cabeça não é só sobre a criatura, mas sobre o que ela nos força a confrontar. A ideia de que todos nós, de alguma forma, estamos sujeitos a desaparecer na escuridão, a perder nossa identidade e nos perder nas sombras do desconhecido. A presença da mula, como nos mostram as versões mais modernas da lenda, revela que o medo não é algo que vive apenas no passado, mas algo que pode se transformar, se adaptar e continuar a nos assombrar ao longo das gerações. A lenda evolui porque ela toca algo atemporal, o medo da perda, da transgressão, da ausência. E isso é algo que não muda, não importa o quanto a história se altere com o tempo. Então, o que restou da mula sem cabeça no cenário moderno? Será que ela ainda existe, esperando nas sombras, ou é apenas uma metáfora que continuamos a carregar? O que sabemos é que, mesmo no coração da civilização moderna, ela permanece viva na memória coletiva, sempre esperando para ser ouvida novamente. E talvez, em algum lugar escuro e silencioso, os cascos ainda possam ser ouvidos. Mas onde e quando? Isso talvez seja um mistério que só o tempo poderá revelar. À medida que a lenda da mula sem cabeça continua a se desdobrar, você começa a perceber que, mesmo em tempos modernos, ela ainda tem uma presença inquietante nas sombras do cotidiano. Há algo peculiar sobre como as lendas persistem em nossa memória, mesmo quando tentamos ignorá-las. A mula sem cabeça, com todo o seu simbolismo de perda e condenação, continua sendo um reflexo das preocupações atemporais que nunca desaparecem completamente. Embora as versões mais antigas da lenda envolvam figuras religiosas e castigos divinos, é interessante ver como essa história se adapta aos tempos modernos, permanecendo relevante, de uma forma ou de outra. Em algumas partes do Brasil, as novas gerações começaram a reinterpretar a mula sem cabeça. Ao invés de simplesmente temê-la, há uma tendência de tratá-la quase como uma figura de resistência. Imagine isso, uma mulher condenada, mas que continua a viver, transformada em uma criatura imparável, que corre pelas estradas, desafiando a própria morte. Ela não é mais uma figura trágica, mas sim uma personificação de resistência. Uma força que, apesar de ser condenada a vagar eternamente, não se rende ao seu destino. Esse aspecto da lenda, mais empoderado, é uma resposta das novas gerações às opressões passadas. Assim, a mula sem cabeça se torna um símbolo de superação, de resistência contra a própria condenação. Mas é claro, como toda boa lenda, a mula sem cabeça não se limita apenas às suas interpretações mais profundas ou sociais. Ela também permanece como um ícone nas histórias de terror, nos festivais de folclore e até em algumas festas populares.
A figura da mula sem cabeça é trazida à vida de uma forma quase lúdica, com fantasias e encenações. Ela é uma lembrança de que, no fundo, a lenda ainda possui aquele toque de mistério e perigo que a torna irresistível para as mentes criativas. É essa mistura de interpretações entre medo, resistência e até diversão que mantém a mula sem cabeça relevante. Então, ao refletir sobre tudo isso, você pode se perguntar: o que realmente tememos na mula sem cabeça? O medo de uma criatura sem rosto? O medo de não ser capaz de controlar os próprios destinos? Ou será que, de alguma maneira, o verdadeiro terror da mula sem cabeça está em sua natureza eterna e intransigente? Ela nunca muda, nunca para. E, como todas as lendas, permanece viva, não importa o quanto tentemos racionalizá-la. Agora, imagine que você está novamente na estrada deserta. O vento sopra suavemente, mas há algo diferente no ar desta vez. Não é o som dos cascos que te faz parar. Não é a sensação de estar sendo seguido. Não é a falta de um rosto. É o conhecimento de que você está, de alguma forma, dentro de uma história que nunca vai desaparecer. Não importa se você está caminhando por uma estrada antiga, em uma noite silenciosa, ou se está em um ambiente moderno, cercado por luzes e sons. A mula sem cabeça vai continuar a existir, porque ela é mais do que uma lenda. Ela é uma parte de nós. Ela é um reflexo dos nossos medos mais profundos, da nossa própria luta para compreender o que não pode ser explicado. A verdade é que, quando pensamos na mula sem cabeça, estamos pensando em mais do que uma criatura, mais do que uma lenda. Estamos pensando em nós mesmos, em nossos medos e em como, de alguma forma, todos nós carregamos um pedaço dessa criatura dentro de nós. A mula sem cabeça não é só uma história do passado. Ela é uma história que se reflete em cada um de nós, em cada uma das nossas incertezas e inseguranças. E por mais que tentemos fugir dela, a mula sem cabeça continua a nos seguir, sempre à espreita, pronta para surgir nas sombras, onde a escuridão é mais profunda, onde o medo é mais palpável. E isso, de alguma maneira, é a essência da lenda. Ela nunca desaparece, nunca morre. Ela se adapta, se transforma, mas sempre está ali, esperando para nos lembrar do que somos quando nos confrontamos com o que não podemos entender. A mula sem cabeça, com todos os seus mistérios e suas várias camadas, vai continuar a existir, pois é mais do que uma lenda. Ela é um aviso. O medo nunca desaparece, ele apenas se transforma. Agora que a mula sem cabeça se estabeleceu como uma presença invisível e constante, podemos começar a explorar mais uma das suas características mais fascinantes: seu ambiente. As estradas desertas do interior do Brasil, onde ela vagaria, não são apenas locais físicos, mas quase personagens por si mesmas dentro da lenda. Elas representam um espaço liminar entre o conhecido e o desconhecido, o seguro e o perigoso. Você pode até estar andando por uma estrada aparentemente tranquila, mas a sensação que elas transmitem é de um mundo onde o normal e o extraordinário se encontram. Imagine que você está em uma estrada de terra, cercado por altos e densos campos de capim que quase encobrem o horizonte. O som dos seus passos é abafado pela poeira do caminho. À sua volta, a vegetação escura forma uma muralha de sombras e o ar tem uma umidade pesada, própria do clima tropical. A quietude é profunda e o silêncio parece estar carregado de algo. O medo, aqui, não vem da escuridão em si, mas do que ela oculta. As estradas são os passagens para outros mundos, e para a mula sem cabeça, elas são os corredores do seu castigo eterno. À medida que você caminha por essa estrada, você sente que está cruzando uma fronteira, que a cada passo está se afastando mais do mundo seguro e indo em direção ao que não pode ser visto, mas que está presente, esperando para ser sentido. Em uma das versões da lenda, é justamente esse isolamento e a solidão das estradas rurais que dão vida à mula. As pessoas que afirmaram tê-la visto geralmente descrevem a experiência como uma presença sentida, mais do que uma figura concreta. Elas falam do som dos cascos que ressoam nas estradas desertas, mas também de uma sensação, uma tensão no ar que não pode ser explicada. A mula sem cabeça, nesse contexto, não é só um ser físico, mas uma manifestação de todo o medo acumulado no ambiente.
O que ela representa é algo invisível, mas profundamente enraizado no próprio terreno que ela percorre. Além disso, há uma sensação curiosa associada às estradas que a mula atravessa. Muitas vezes, essas rotas são as mesmas que conectavam as áreas de maior comércio e comunicação no Brasil colonial. Durante o período da colonização, o interior do Brasil era repleto de caminhos e trilhas que ligavam cidades e povoados isolados. Essas estradas, muitas vezes difíceis de percorrer e cheias de mistérios, se tornaram o cenário ideal para que lendas como a da mula sem cabeça florescessem. Você começa a entender que essas estradas são mais do que apenas uma passagem física. Elas se tornam uma metáfora para as jornadas espirituais e psicológicas que as pessoas enfrentam. Historicamente, as estradas também são associadas a outro aspecto interessante: o tráfico de escravizados, que percorriam essas mesmas rotas enfrentando perigos reais e invisíveis. A lenda da mula sem cabeça, com seu simbolismo de sofrimento e condenação, pode ser uma representação desse passado sombrio, da dor das pessoas que enfrentaram suas próprias jornadas, muitas vezes sem esperança de um futuro melhor. O que é particularmente fascinante aqui é a sobreposição de diferentes tempos e histórias. Não se trata apenas de uma lenda que emerge da imaginação popular, mas de uma história profundamente conectada com o histórico sofrimento e as injustiças que marcaram o Brasil colonial. A presença da mula sem cabeça nas estradas desertas também remete à sensação de que algumas coisas não podem ser evitadas. A criatura aparece, e sua presença inevitável é como uma sombra que acompanha todos os viajantes. Assim como as pessoas que passaram por aquelas estradas difíceis e desafiadoras, a mula sem cabeça também segue seu próprio caminho, e ninguém pode escapar dela. Isso adiciona mais um nível de profundidade à lenda. A ideia de destino imutável, de uma força que não pode ser parada. Ela não é apenas uma figura de medo, mas também um símbolo da fatalidade que aguarda aqueles que cruzam o seu caminho. Enquanto você caminha por essa estrada, pensando sobre tudo isso, a escuridão parece aumentar, como se a estrada se estendesse para um ponto sem fim. A sensação de estar sendo seguido retorna, e o som dos cascos parece mais próximo. O que mais te assusta não é a visão da mula, mas o conhecimento de que ela faz parte de um ciclo sem fim, um ciclo que nunca se quebra, uma eternidade sem solução. O medo não está na criatura, mas no que ela representa, uma força do destino, que está além de sua compreensão. A estrada, no fundo, nunca leva a lugar algum. Ela é um círculo vicioso, onde o final e o começo se confundem. Historiadores ainda discutem se a escolha de as lendas como a da mula sem cabeça se situarem em estradas tem um simbolismo mais profundo, conectado à ideia de transição e movimento. A estrada não é apenas um caminho físico, mas um espaço onde a realidade e o sobrenatural se encontram. Na lenda da mula sem cabeça, ela é o lugar onde o destino é selado, onde a punição encontra sua forma mais misteriosa e assustadora. Agora, enquanto você segue adiante na estrada, a sensação de que algo está se aproximando torna-se quase palpável. Será que, de fato, a mula sem cabeça está por ali, nas sombras? Ou será que o medo se tornou tão real que a criatura não precisa nem aparecer para que você sinta sua presença? A estrada, afinal, é mais do que um lugar para caminhar. Ela é um caminho para o desconhecido. A cada passo dado nessa estrada sombria, você começa a entender que a mula sem cabeça não é apenas uma lenda que se conta à noite, mas uma representação de algo muito mais profundo. A presença do que não pode ser explicado e do que, talvez, nunca será completamente compreendido. O medo que você sente não é apenas uma reação a uma história, mas um reflexo do quanto a lenda faz parte de nossa própria experiência humana. Ela fala sobre as sombras que todos carregamos dentro de nós, as coisas que não podemos ver, mas sabemos que estão lá, nos observando, nos esperando. Mas o que realmente assusta? O que te faz sentir a presença da mula sem cabeça antes mesmo de vê-la? Seria o fato de que ela representa a parte mais obscura de nossa própria psique? A mula sem cabeça está sempre à espreita, sem rosto, sem identidade, e isso faz dela uma metáfora perfeita para o medo do desconhecido. O medo de perdermos nossa
identidade, de sermos absorvidos pela escuridão sem um nome, sem um rosto. A sensação de que, assim como a mula, podemos nos tornar algo sem essência, vagando pelo mundo sem saber quem somos ou de onde viemos. Imagine que, ao caminhar nessa estrada, você se depara com o som dos cascos, mais perto do que antes. O coração bate mais rápido, a respiração acelera. O que é mais assustador? O som se aproximando ou o fato de não conseguir ver nada? A verdade é que o medo não está na figura da mula, mas naquilo que ela representa. Você pode ouvir os cascos, sentir o ar pesado, mas não consegue enxergar a fonte disso. O que você teme não é o que você vê, mas o que você sabe que está lá, esperando, à espreita. O simbolismo da ausência da cabeça da mula, com sua crina balançando no vento e os cascos batendo no chão, é uma representação do vazio. Não há rosto, não há expressão. Ela é um corpo sem alma, uma criatura sem identidade. Talvez seja essa falta de identidade, essa ausência de rosto, que realmente desperta o medo, porque todos nós, de alguma forma, tememos nos perder, desaparecer sem deixar vestígios, sem deixar de ser nós mesmos. A mula sem cabeça personifica esse medo primordial, o de não ser mais nada, de se tornar um espectro, uma sombra vagando pela eternidade. Mas então, enquanto você continua sua caminhada solitária, surge uma pergunta: a mula sem cabeça é uma punição para alguém? Ou ela está apenas vivendo, vagando em busca de algo sem fim? Historiadores e estudiosos do folclore ainda discutem se a mula sem cabeça deveria ser vista como uma figura de vingança ou apenas como uma manifestação do sofrimento de alguém condenado por seus próprios erros. Seja qual for a resposta, o fato é que a lenda perdura, não como uma simples história de horror, mas como uma reflexão sobre os erros do passado e a busca por redenção. E é exatamente essa busca, essa ideia de que a mula sem cabeça está sempre em movimento, sempre à procura de algo que mantém a história viva. Em algumas versões da lenda, a mula sem cabeça não é um ser cruel, mas sim uma alma perdida, vagando sem direção, sem saber o que procurar. Ela é condenada a essa existência eterna, sem entendimento de sua própria natureza. E é esse estado de confusão e perda que torna a mula sem cabeça ainda mais humana, de certa forma. Ela está perdida, como tantos de nós, buscando algo que talvez nunca encontre. Essa ideia de uma busca sem fim, de uma jornada interminável, ressoa com todos que, de alguma forma, já se sentiram perdidos ou sem direção. Não há nenhum propósito claro, nenhum objetivo final. A mula sem cabeça, em sua essência, é uma metáfora para a nossa própria luta, para os nossos próprios erros e para o caminho tortuoso que seguimos em busca de significado. Agora, à medida que você continua caminhando nessa estrada, o som dos cascos ainda ecoa em seus ouvidos. Você começa a questionar se a mula sem cabeça realmente existe ou se ela é apenas um reflexo do seu próprio medo, uma sombra de sua mente que nunca irá embora. Mas talvez essa seja a grande lição da lenda. O verdadeiro terror não vem da criatura em si, mas do que ela representa. Ela é uma personificação dos nossos próprios medos, das nossas próprias incertezas e inseguranças. Ela é uma figura que nos força a olhar para dentro de nós mesmos, para confrontar nossas falhas e medos mais profundos. E assim, a mula sem cabeça continua sua jornada, sempre à espreita, sempre esperando nas sombras. E enquanto você caminha por essa estrada, você começa a perceber que ela nunca realmente desaparecerá. Talvez ela seja mais do que uma lenda. Talvez ela seja uma parte de você, sempre presente, mas invisível, como as sombras que você tenta deixar para trás, mas que nunca realmente se vão. Chegamos a um ponto em que a lenda da mula sem cabeça já não é apenas uma história a ser contada nas noites escuras, mas se transformou em um elemento profundamente enraizado em nossa percepção da vida e do medo. A estrada deserta, o som dos cascos, a criatura sem rosto, todos esses elementos formam um todo que não se resume apenas ao terror que ela desperta, mas à reflexão que ela propõe. A cada passo que você dá por essa estrada, mais a história se transforma. A mula sem cabeça, que inicialmente parecia apenas uma figura assustadora, começa a se desdobrar em algo mais complexo.
algo que toca nas partes mais sensíveis de sua mente. Você já se perguntou por que essa lenda persiste por tanto tempo? A resposta pode ser simples. O medo, a perda e a busca por identidade são temas universais que nunca desaparecem. A Mula Sem Cabeça é uma história que, de certo modo, fala sobre a nossa luta constante para entender quem somos, onde estamos e, mais importante, para onde estamos indo. Ela se conecta com o medo de perdermos nossa essência, de desaparecermos na escuridão sem um nome, sem uma identidade, sem um rosto. E o que é mais assustador do que isso? O simples fato de que, por mais que tentemos fugir dessa sombra, ela está sempre atrás de nós, à espreita, esperando o momento certo para se revelar. Mas o que é mais fascinante é que a Mula Sem Cabeça não é apenas uma figura de terror. Ela também é um reflexo da transformação. Como a lenda nos mostra, a criatura antes humana, transformada em algo sem cabeça, carrega em si o conceito de uma metamorfose. A perda da identidade não é apenas uma punição, mas também uma transição. Uma transição de um estado de ser para outro. E isso é algo com que todos podemos nos identificar. Afinal, todos nós passamos por momentos de transformação. Momentos em que sentimos que estamos deixando para trás algo importante de nossa essência. Algo que definia quem éramos. A Mula Sem Cabeça se torna então um símbolo de todas essas transições. De todos os momentos em que perdemos algo, mas ao mesmo tempo, buscamos encontrar um novo caminho. À medida que a estrada continua à sua frente, você percebe que está em um ponto de interseção. Não é apenas uma estrada física, mas uma metáfora para sua própria jornada. Você começa a questionar se, assim como a mula, também está em busca de algo, em busca de redenção ou de um novo entendimento. Você também está, talvez, tentando descobrir quem você realmente é, o que o define, o que faz de você uma pessoa única e com um propósito. Não é uma busca simples. Como a lenda da Mula Sem Cabeça, a busca é repleta de mistérios, de sombras, de momentos em que nos sentimos perdidos. Historiadores e estudiosos do folclore têm discutido por séculos a verdadeira natureza da mula sem cabeça. Para alguns, ela representa o castigo inevitável, a punição por algo que não pode ser perdoado. Para outros, ela é uma metáfora da luta contra a opressão e da busca pela liberdade, mesmo quando tudo parece perdido. Mas uma coisa é clara: a lenda da Mula Sem Cabeça continua a ressoar, porque ela não fala apenas de um passado distante. Ela fala sobre a nossa própria jornada, a nossa própria luta e as transições que todos enfrentamos ao longo da vida. Agora, ao seguir por essa estrada, o som dos cascos parece mais distante, mas, em algum lugar dentro de você, a sensação de ser seguido não desaparece. O medo não está mais no que está à sua frente, mas no que você carrega dentro de si. A Mula Sem Cabeça se torna uma parte de sua própria história, um reflexo das suas próprias transições, das suas próprias perdas e medos. Mas ao mesmo tempo, você começa a perceber que, assim como ela, você também está em constante movimento. A cada passo dado, você está mais próximo de entender o seu próprio caminho, de encontrar algo novo dentro de si mesmo. A lenda da Mula Sem Cabeça não é apenas um conto de horror, mas uma jornada introspectiva, uma história que nos convida a olhar para dentro, a confrontar nossos medos mais profundos e, talvez, a descobrir algo novo sobre quem somos. Ela nos ensina que a busca pela identidade e pela redenção nunca é simples, mas que o medo, assim como a estrada, é uma parte inevitável desse processo. E no final, talvez o maior desafio não seja enfrentar a Mula Sem Cabeça em si, mas encarar a jornada interior que ela representa. À medida que a jornada continua, você começa a perceber algo fundamental. O medo da Mula Sem Cabeça não é mais um simples reflexo do que ela representa, mas também do que você, como indivíduo, carrega dentro de si. Já não se trata apenas de uma lenda ou de uma criatura vagando pela escuridão. A mula se tornou um espelho das suas próprias incertezas, dos seus próprios medos e dos questionamentos que permeiam sua vida. O que mais te assusta agora não é o som distante dos cascos, mas a sensação de que, de alguma forma, a Mula Sem Cabeça está te ensinando algo. Está te forçando a olhar para dentro, a refletir sobre sua própria jornada
e sobre o que você tem medo de perder ao longo do caminho. Enquanto a estrada continua a se estender à sua frente, com o silêncio pesado que a envolve, uma ideia começa a se formar em sua mente. A mula sem cabeça não é apenas um reflexo de punição, mas também de resistência. Ela não é uma vítima que simplesmente aceita sua maldição, mas uma figura que, de alguma maneira, persiste. Apesar da solidão, da dor e da transformação, a mula sem cabeça continua a vagar. Ela não cede ao seu destino. Ela segue em frente, mesmo sem um rosto, sem uma identidade, sem um propósito claro. Talvez, ao fim das contas, o verdadeiro simbolismo da mula sem cabeça seja exatamente essa ideia de persistência, de continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Historiadores e psicólogos têm refletido sobre a persistência das lendas como a da mula sem cabeça e como essas histórias moldam a maneira como percebemos as dificuldades e os obstáculos em nossas próprias vidas. O que a mula sem cabeça nos ensina é que, mesmo quando a identidade se perde, quando tudo parece sem sentido, a persistência continua sendo uma força poderosa. Ela continua a caminhar pelas estradas, sem desistir, mesmo quando o mundo ao seu redor está silencioso e escuro. Isso nos leva a refletir. Será que a mula sem cabeça não é, de certa forma, um símbolo da nossa própria luta para continuar, mesmo quando a vida nos transforma de maneiras inesperadas? Enquanto você segue, com os cascos ainda ressoando à distância, você começa a se perguntar se o verdadeiro terror não é o fato de a mula sem cabeça estar atrás de você, mas sim o de que, de alguma forma, você também pode ser a mula. Talvez todos nós, em algum momento de nossas vidas, possamos sentir como ela, vagando por uma estrada solitária, sem um rosto, sem um nome, sem saber o que estamos buscando. Essa ideia de perda, de transformação e de continuar em movimento, apesar de tudo, é o que torna a mula sem cabeça uma figura tão complexa e intrigante. É interessante também como, ao longo do tempo, a mula sem cabeça se tornou uma figura quase mítica. Não apenas uma lenda que gera medo, mas uma personagem que vive nas entrelinhas de outras histórias e lendas brasileiras. O folclore que nos conta sobre seres como o Curupira, a Iara ou o Saci-Pererê também faz eco da jornada da mula, de como as figuras de nosso passado, nossas lendas e medos coletivos têm o poder de transformar nossas realidades. A mula sem cabeça, em sua eterna busca, é a metáfora para a solidão, para o vazio e para a jornada que todos nós temos que percorrer, em algum momento, para entender quem somos. E assim, enquanto você caminha pela estrada, o som dos cascos agora parece mais suave, como se estivesse se dissipando na distância. Mas ao mesmo tempo, há uma sensação estranha. A mula sem cabeça, embora invisível, nunca desapareceu. Ela não foi embora, mas se fundiu com o seu próprio caminho. O que você tem vivido até agora na história não é apenas um reflexo de algo do passado, mas de algo que pode estar dentro de você, se manifestando de maneira inesperada. O que ela nos deixa é a ideia de que, mesmo nas maiores dificuldades, ainda há uma estrada a seguir, ainda há algo que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Talvez, em última instância, a mula sem cabeça seja uma forma de nos lembrar que, por mais que a vida seja imprevisível e, por vezes, cruel, nossa própria jornada, nossa busca por sentido e identidade, continua. E é isso que torna a história dela tão aterrorizante e, ao mesmo tempo, reconfortante. Ela nos desafia a seguir, a persistir, a continuar nossa caminhada, mesmo quando parece que nada está ao nosso alcance. Como a mula sem cabeça, podemos estar perdidos, mas sempre em movimento, sempre buscando algo, mesmo que não saibamos exatamente o que é. À medida que você segue por essa estrada silenciosa, com o som dos cascos se afastando cada vez mais, começa a perceber uma coisa curiosa. O medo que antes parecia esmagador começa a se dissipar. Não é que ele desapareça completamente, mas há algo sobre o vazio da estrada, o silêncio da noite, que agora se sente mais como uma companhia do que uma ameaça. A mula sem cabeça, com toda a sua presença fantasmagórica e sua natureza incompreensível, agora parece ser apenas uma parte de algo maior. Algo que você ainda não consegue identificar completamente, mas que começa a fazer parte de você,
A sensação de ser perseguido, de ter algo ou alguém invisível atrás de você, começa a se suavizar. O som dos cascos, que parecia ressoar como uma batida rítmica de um tambor distante, começa a desaparecer, deixando apenas o vento suave e o som sutil de seus próprios passos para preencher o vazio. A estrada, antes escura e ameaçadora, começa a se transformar em algo menos assustador, mais familiar. É como se a lenda da mula sem cabeça, em sua busca implacável, estivesse te ensinando algo importante sobre a jornada humana. Não se trata apenas de um fim, de um destino a alcançar. Trata-se do caminho que você percorre, das lições que você aprende, da forma como cada passo te leva a um novo entendimento de si mesmo. Por muito tempo, a mula sem cabeça foi apenas uma figura de terror, uma entidade condenada a vagar pelas estradas, sem rosto, sem identidade. Mas agora, enquanto você caminha, começa a perceber que talvez ela não seja uma simples entidade amaldiçoada, mas um reflexo de algo muito maior. A mula sem cabeça pode ser a representação das nossas próprias jornadas, dos momentos em que nos sentimos perdidos, mas ainda assim seguimos em frente. Mesmo sem um rosto, mesmo sem saber exatamente para onde estamos indo, continuamos a caminhar. Como ela, somos, de alguma forma, forçados a continuar, a buscar algo que talvez nem saibamos o que é, mas que nos mantém em movimento. Esse movimento, essa busca, é o que torna a mula sem cabeça uma figura tão relevante, não apenas na lenda, mas em nossas vidas cotidianas. Porque no fundo, todos nós somos como a mula, condenados a um caminho, mas ainda assim, persistentes. Cada passo que você dá é como uma afirmação de que, apesar de tudo o que já passou, apesar das sombras e dos medos, você continua em movimento. Isso é o que a mula sem cabeça, em sua solidão, nos ensina. Não se trata de uma condenação, mas de uma transformação contínua. Não importa o que você tenha perdido, o que você tenha se tornado, a estrada continua a se estender diante de você. E, assim como a mula, você segue, sem saber o que está à frente, mas com a determinação de continuar. E então, o que você sente ao pensar sobre a mula sem cabeça agora? Talvez, de alguma forma, você comece a vê-la de maneira diferente. O medo que antes era palpável e desconcertante começa a se transformar em algo mais suave, mais introspectivo. Ela já não é mais uma figura de terror, mas uma imagem que representa a jornada de todos nós. Ela não é uma ameaça, mas uma companheira silenciosa nas estradas que percorremos. Assim como ela, todos nós estamos em busca de algo. E embora o caminho possa ser longo, difícil e cheio de incertezas, ainda estamos em movimento. O que mais é interessante nessa lenda é que, mesmo nas versões mais antigas, a mula sem cabeça é uma figura que nunca é totalmente derrotada. Ela não morre, ela não desaparece. Ela simplesmente segue em frente, na busca eterna por algo que nunca encontra. E, de certo modo, isso é o que torna a lenda tão poderosa. A ideia de que, embora nunca encontremos todas as respostas, devemos continuar nossa jornada, mesmo sem um destino claro, é uma lição que ressoa profundamente em todos nós. Como a mula sem cabeça, todos nós somos forçados a seguir em frente, a buscar algo, a continuar a caminhada. Não importa o quanto o caminho se torne árduo. Agora, com o som dos cascos praticamente inaudível e a estrada à sua frente parecendo mais aberta, você começa a entender que, no fundo, a mula sem cabeça não é apenas um monstro a ser temido, mas uma parte fundamental da sua própria jornada. Ela é a metáfora do que todos enfrentamos: as dificuldades, as perdas e a busca sem fim por significado. Mas, ao mesmo tempo, ela nos ensina a persistir. Ela nos ensina que a estrada nunca é simples, mas que sempre há algo a aprender enquanto seguimos em frente. E talvez, assim como a mula, seja isso que realmente importa: o simples fato de não parar de caminhar. Agora, com a estrada à sua frente e a figura da mula sem cabeça começando a se dissipar nas sombras da sua mente, há uma sensação curiosa que se instala. A história que começou como uma lenda de terror, com uma criatura sem rosto e sem destino, transformou-se em algo muito mais sutil. Não é mais apenas uma história que você ouve nas noites escuras. É uma jornada, uma reflexão sobre o que é o medo, o que é a perda,
esquerda e como continuamos a caminhar, mesmo quando o futuro parece incerto e o caminho à nossa frente é nebuloso. Vocês começam a perceber que a mula sem cabeça não é apenas uma lenda sobre uma mulher amaldiçoada, mas uma metáfora para todos os momentos em que nos sentimos perdidos ou sem direção. Ela representa os períodos da vida em que a identidade parece se dissipar quando nos questionamos sobre quem somos e o que realmente queremos. Não sabemos o que buscamos, mas assim como a mula, ainda continuamos a andar. O medo que sentimos, a incerteza, a solidão, todos esses sentimentos são partes naturais da experiência humana. E a mula sem cabeça, embora aterrorizante à primeira vista, se torna um reflexo dessa parte da nossa jornada. Talvez o maior aprendizado que ela nos deixa seja o fato de que, embora o caminho possa ser longo, difícil e por vezes assustador, ele é sempre uma oportunidade para transformação. Assim como a mula, que foi transformada por sua própria transgressão e condenada a uma existência sem fim, nós também passamos por transformações, muitas vezes dolorosas, mas sempre significativas. Essas transformações podem nos deixar sem direção, sem saber exatamente quem somos, mas ainda assim nos fazem continuar. A mula sem cabeça é um símbolo de resistência, de persistência e de como a luta contínua, apesar de todos os obstáculos, é o que dá sentido à jornada. Enquanto você caminha mais um pouco, o som dos cascos desaparece completamente, mas a sensação de que algo está por perto, algo invisível, permanece. Isso não é mais uma sensação de medo. Agora, é como se fosse uma presença protetora, algo que te acompanha, mas sem interferir. Você começa a perceber que o medo, que antes parecia insuperável, agora é apenas uma sombra, algo que se dissipou, deixando para trás uma sensação de paz, de aceitação. Você não está mais sendo perseguido, mas caminha de cabeça erguida, com a estrada à sua frente, sabendo que, apesar das incertezas, você está no caminho certo. A mula sem cabeça, como todas as lendas, nunca pode ser totalmente explicada. Ela é um mistério, uma presença que ressurge para nos ensinar algo sobre a nossa própria existência. E talvez essa seja a beleza das lendas. Elas nunca se fecham em uma resposta definitiva. Elas nos fazem questionar, refletir e, no fim, nos ajudam a entender que, assim como a mula, todos nós estamos em uma jornada interminável de descoberta. Cada passo que damos nos leva a um novo entendimento, a uma nova lição. E essa é a verdadeira essência da história da mula sem cabeça. Não é sobre encontrar um final, mas sobre continuar a caminhar. E assim, ao longo da estrada, você se dá conta de que a lenda da mula sem cabeça não é uma história de terror, mas uma história de superação. Ela não é uma entidade que deve ser temida, mas uma parte de você mesmo. Ela é a luta constante, a persistência e a transformação. Ao refletir sobre ela, você começa a perceber que, assim como a mula, você também está em busca de algo que talvez nunca encontre completamente, mas que, enquanto segue, dá propósito à sua caminhada. Essa caminhada, no fundo, é o que importa, porque, ao contrário do que a lenda pode sugerir, não há uma condenação eterna. Há apenas uma jornada que nunca termina, mas que sempre oferece novas perspectivas, novas oportunidades para aprender, crescer e seguir em frente. E, enquanto você continua, a mula sem cabeça, assim como todas as lendas, se torna uma história que não é sobre o fim, mas sobre o processo. O processo de caminhar, de viver e de persistir, mesmo quando o destino parece incerto. E no final, talvez a lenda da mula sem cabeça nos ensine o maior de todos os segredos, que o verdadeiro medo não é o que está à nossa frente, mas o que carregamos dentro de nós. A verdadeira liberdade não vem da fuga do medo, mas da aceitação de que ele faz parte de nossa jornada. E assim como a mula, todos nós seguimos em frente, com esperança, com coragem e com a certeza de que, ao longo do caminho, sempre aprenderemos algo novo. Finalmente, ao continuar sua caminhada pela estrada deserta, você sente uma leveza começar a tomar conta de seu ser. A presença da mula sem cabeça, que há tanto tempo parecia um monstro a ser temido, agora se transformou em algo diferente, algo mais compreensível.
Você já não sente mais o medo do desconhecido, mas uma sensação de aceitação. A lenda, que inicialmente parecia ameaçadora, agora se revela como uma metáfora para a jornada da vida, com todas as suas transformações, medos e superações. Você para por um momento, olhando ao redor. A estrada, que antes parecia um lugar de terror e incerteza, agora é apenas um caminho tranquilo à sua frente, iluminado pela luz suave da lua. O vento que sopra traz consigo um aroma fresco de vegetação, e os sons da natureza, antes abafados, agora parecem ser parte de uma sinfonia suave que embala seus pensamentos. O som dos cascos, que uma vez foi sinônimo de perigo e perseguição, agora se transformou em um eco distante, como uma lembrança de algo que você superou. Nesse momento, você percebe que a mula sem cabeça, embora uma figura de grande poder e mistério, não é mais uma presença ameaçadora. Ela é uma lembrança de que todos nós passamos por momentos de transição, momentos em que perdemos nossa identidade ou nosso caminho, mas que ainda assim continuamos a caminhar. A mula, em sua busca incessante, simboliza a luta contra as adversidades, a resistência que encontramos dentro de nós, mesmo quando parece que estamos perdidos ou sem direção. Ela nunca é derrotada, porque, em última instância, ela nos ensina que o verdadeiro poder não está em fugir de nossas sombras, mas em aceitá-las e aprender com elas. À medida que o caminho à sua frente se estende, você se dá conta de que, assim como a mula sem cabeça, todos nós estamos em busca de algo. Não importa o que seja, nem quanto tempo leve para encontrá-lo. O importante é que a jornada nunca é em vão. Cada passo, cada dificuldade, cada transformação ao longo do caminho contribui para a pessoa que você se torna. E, assim como a mula, que continua sua jornada sem saber exatamente o que busca, você também está em um caminho sem fim, mas um caminho que sempre oferece algo novo. Uma nova perspectiva, uma nova lição, uma nova maneira de ver o mundo, enquanto a estrada segue diante de você, com o som suave dos cascos se tornando cada vez mais distante. Você finalmente compreende que a lenda da mula sem cabeça nunca foi sobre o medo ou sobre a maldição de uma criatura sem rosto. Ela sempre foi sobre o processo de transformação e de superação. A mula, embora uma figura do passado, se torna uma presença contínua, nos lembrando que todos nós somos de certa forma como ela, perdidos, em busca de algo, mas sempre em movimento. Agora, com um suspiro profundo, você deixa para trás a estrada escura. As sombras começam a se dissipar e a luz suave da manhã começa a nascer no horizonte, trazendo uma sensação de renovação e de esperança. Você sabe que, embora a jornada nunca termine, ela continua a nos moldar, a nos transformar e a nos ensinar algo novo a cada passo. E assim, ao longo do caminho, a lenda da mula sem cabeça, com todos os seus mistérios e enigmas, se dissolve suavemente, tornando-se parte de você, parte da sua própria jornada. Agora, você sabe, não importa o que venha a seguir. O que importa é que, assim como a mula, você continua a caminhar.